Olá pessoal, boa tarde. Primeiramente queria agradecer ao professor Sérgio por contribuir com a gente aqui com a semana, com a palestra de empreendedorismo social. O professor Sérgio, ele é diretor da Visionaire Informática, mestre em Ciências da Computação pela Northeastern University, em Boston, mestre em Administração, ênfase em Estratégia pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, pós-graduado em Administração de Empresas e mestre em Administração de Negócios, MBA, pela Getúlio Vargas, pós-graduando em Finanças pela FAI-CDE, bacharel em Ciências da Computação pela PUC do Paraná, foi professor da PUC, do Cefet, TFPR e FAI, um dos fundadores da Visionaire e principal contato da representação da OMG, Object Management Group, da América do Sul. Foi vice-presidente da Acesso para o PR, e é o presidente da APS, Associação das Empresas e Entidades do Parque de Software de Curitiba. Sérgio, muito obrigado. Fique à vontade. Oi, obrigado. Deixa eu pôr aqui. Pessoal, boa tarde. Vai estar comigo aqui também o José Carlos de Lara Júnior, mas eu vou começar apresentando. Primeiro agradecer aí ao TFPR, a todo mundo. Eu vou falar aqui no púlpito mesmo e vamos vendo aqui os slides. A gente vai estar falando de empreendedorismo social, que é uma forma de empreendedorismo, né? Eu já estive aqui em anos anteriores dando palestra aqui mesmo na UTFPR e maioria das vezes falando sobre empreendedorismo, apenas empreendedorismo. Dessa vez a gente vai falar de alguma coisa diferente, que é um tipo diferente de empreendedorismo, que se chama empreendedorismo social. E junto com isso, a gente vai falar de um caso de uma startup que nasceu ali no Parque de Software, nasceu na Visionaire, que é o Caridadix, que é um crowdfunding para caridade, mas a gente vai falar bem disso, o José vai explicar. Nós vamos dividir a palestra mais ou menos em duas partes, uma parte que eu falo do empreendedorismo social e depois a parte do caridade que o José vai falar. Eu tenho aqui o controle, vamos ver se funciona. Acho que está muito distante. Vamos lá, José, se puder me ajudar aí. Aí. Esse é o plano. Falar sobre empreendedorismo, daí falar sobre millennials, eu vou explicar isso, mas são os jovens empreendedores. Gostaria, né, que se vocês saíssem com uma mensagem dessa palestra fosse a mensagem de empreender e, no caso específico aqui, empreender para o lado social, que vocês vão entender, né? Eu vou falar sobre o caso Caridade, que na verdade o José vai falar, e crowdfunding. Vamos ver, foi. Primeira coisa que sempre todo mundo pergunta, né, quando a gente fala de empreendedorismo é o que é empreender? O que é criar uma empresa? Tem centenas ou milhares de definições de empreendedorismo. Eu pus aí algumas que eu gosto. Primeiro é criar algo a partir do nada. Criar uma empresa, por exemplo, a partir do nada. Criar um negócio a partir do nada. Só que o nada também é difícil de definir, né? Se a gente fosse para o lado filosófico para definir o nada, é bem difícil. Outra forma de definir empreendedorismo é empreendedorismo como processo versus empreendedorismo como instinto. Tem livro que explica como empreender. Tem livro que fala lá, para você empreender, você faz o passo 1, passo 2, passo 3, tal. Eu já sou um cara que gosta mais do empreendedorismo como instinto. No seguinte sentido, é bem difícil explicar o que é empreendedorismo. É bem difícil você aprender num livro. Você vai aprender a empreender empreendendo, fazendo, né? A analogia que eu faço aqui é, um bom jogador de futebol, fazendo exemplo para futebol, né? Um bom jogador de futebol, como é que ele aprendeu a jogar futebol? Jogando, né? Se ele comprasse um livro lá, passo 1, corra, passo 2, abra a perna esquerda, depois chute com a perna direita, ele não ia ser um bom jogador de futebol, provavelmente só com a teoria. Então ele tem que jogar futebol. Então é um pouco a analogia que eu faço, né? Tem uma outra definição de empreendedorismo, que é a definição do lucro novo, que eu gosto dessa definição. Isso é uma definição mais para empresas, quando você já tem uma empresa operando, um negócio, e daí você quer criar uma coisa nova naquela empresa. Então você diz, vamos criar uma nova unidade, vamos empreender
um empreendedorismo dentro da empresa. Se essas unidades não trouxerem um lucro novo para a empresa, você se questiona se é realmente o empreendedorismo. Isso já é uma definição mais empresarial, que eu nem vou entrar tanto no detalhe aqui. E tem uma definição que eu gostei, que o fundador do LinkedIn, que eu ouvi dele, que é: empreendedorismo é você pular de um penhasco e montar um avião enquanto você está caindo. Não é... Todo mundo conhece aquele ditado, né? Você tem uma empresa lá, você tem que trocar a turbina do avião enquanto o avião está voando. No caso do empreendedorismo, é pior ainda. Você nem tem um avião, você tem que montar o avião enquanto está caindo. E por default você está morto já, né? Porque você pulou do penhasco, obviamente você vai cair lá e vai morrer. A única solução que você tem para não morrer é realmente montar o avião e sair voando. Então é uma definição bem interessante, essa eu gostei quando eu ouvi, né? Bom, falando um pouco de jovens empreendedores, os millennials, e aqui acho que tem muito a ver com a UTFPR, alunos, estudantes e jovens, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, já é um termo aí de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá que surgiu. Quem que são os millennials? Millennials são os jovens que hoje têm 20 e poucos anos e estão querendo fazer alguma coisa para mudar o mundo. E dentro desse contexto de fazer alguma coisa para mudar o mundo, se insere empreender ou criar uma empresa, né? Saiu na capa da revista Time uma reportagem sobre isso, e eles falam que essa geração chamada Millennials, que antigamente tinha geração Y, tinha outras definições, a geração mais jovem agora eles chamam de Millennials, é uma geração, de certa forma, que gosta de olhar para ela mesma, né? Egocêntrica, né? Tanto que o título da reportagem está ali, né? Me Generation. A geração eu. Então essa geração, essa reportagem fala o seguinte: a próxima grande geração, que são os alunos, que estão agora entrando na faculdade, ou que estão agora talvez nos últimos anos de faculdade, de universidade, qual que é o perfil dessa geração? Qual que é o perfil dessas pessoas? O que a reportagem dizia é isso, né? Antes de tudo, os jovens sempre são mais problemáticos. Claro, a gente sempre acha que os jovens têm mais problemas do que os já existentes, isso, do que os mais velhos, né? Isso vem desde a época do começo da civilização, né? Millennials são adolescentes de 20 e poucos anos, não precisam de matemática, pois têm computadores. Registram tudo que fazem. Registram tudo que fazem aonde? Nos seus aparelhos, né, celulares, ou nas suas páginas do Facebook, Twitter e todas as redes sociais que você pode imaginar, LinkedIn, assim por diante, Snapchat. São narcisistas por definição, por isso me generation, gostam deles mesmos, né? Narcisista. A tecnologia potencializou o ego, ou seja, usa o Facebook para tirar, por isso que está tão na moda, né? Selfie, foto de si mesmo, isso é um selfie. Nos Estados Unidos criaram até mini drones que voam ao redor de você para ficar tirando foto de você mesmo ou filmando você mesmo e jogando na internet. É realmente incrível isso, né? Mas é a geração. Se acham no direito de tudo. Interagem com frequência, mas através de uma tela de computador. Por exemplo, pode ser que a gente esteja aqui um do lado do outro sentado na cadeira, mas dentro do mesmo auditório tem 2 interagindo através da tela do seu celular. Isso é comum. Para os mais velhos, isso não é comum. Os mais velhos até criticam, né? Puxa, você está com o celular na mão o tempo inteiro. Mas, para os mais jovens, é claro que ele vai estar com o celular na mão o tempo inteiro. Ia estar com o que na mão, né? Outra coisa, tem que estar com o celular. Então, para os mais velhos, isso não é comum. São preguiçosos aqui no seguinte contexto. Para os mais velhos, eles precisaram estudar matemática, eles precisaram saber usar uma calculadora, eles precisaram ralar, escrever num caderno com lápis e caneta. Para a geração de 20 e poucos anos hoje, não precisa nada disso. Não precisa saber matemática, ele tem todas as contas no celular dele que ele queira fazer, não usa mais lápis e caneta, faz tudo no seu tablet ou no seu computador. Não precisa ralar muito, né? Não precisa, puxa, como que é o nome daquele ator, daquele filme? Instantaneamente digita no Google e já lembra o nome. Então, nesse sentido, mais preguiçosos. A gente está numa humanidade mais preguiçosa. Verificam seu status o tempo todo, estão criando sua pegada digital, o histórico, o currículo dessas pessoas, desses jovens millennials. É o que eles estão colocando lá no Facebook, no LinkedIn. Não precisa escrever o currículo é o que ele faz todo dia. Transformam a si mesmo em marcas. O próprio nome da pessoa é uma marca.
próprio nome desse jovem é uma marca. E são medidos por amigos e seguidores. Para os mais velhos, a sociedade às vezes era medida pelo poder econômico, quanto que aquela pessoa tinha de dinheiro. Hoje, a sociedade dos mais jovens, né, é medida por, eu tenho X seguidores, o outro tem Y seguidores. E isso é status. Então, cheio de crítica aí para a próxima grande geração, a geração dos millennials, né? Tudo isso que eu falei, e a reportagem continua. E, agora sim, outro slide. Vão salvar a todos nós. Essa é a nova geração. Pelas fotos que vocês estão vendo ali, ou da esquerda aqui, né? Larry Page, Sergey Brin, os fundadores do Google. Esse aqui, claro, eu nem preciso falar quem é, todo mundo sabe. E esse aqui é o fundador do Sumly, que é um aplicativo de notícias sumarizadas para aparelho celular, que o Yahoo comprou por $30 milhões. Só que qual que é o tchan desse garoto aqui? Todos esses aqui, né? Google, Facebook, fundaram as empresas super novos. Super novos. Vocês sabem disso. O Mark Zuckerberg do Facebook ficou bilionário com 19 anos. Agora, esse garoto aqui, ele vendeu a empresa dele com 17 anos. E ele começou a empresa dele com 13. Então, isso são os millennials. Na minha época, garoto de 13 anos jogava futebol. Eu, por exemplo, jogava futebol. Eu nem sabia o que era informática. Hoje não. Hoje, garoto de 13 anos está montando empresa e indo para o Vale do Silício. Isso é os millennials. Isso é empreender. Pode continuar? Eu queria passar um vídeo aqui agora que se chama... Só um pouquinho, não precisa passar ainda, mas só quero explicar. Tem um vídeo de um documentário de empreendedorismo social chamado Quem se Importa. Provavelmente vocês vão achar esse vídeo na internet, é só digitar Quem se Importa. Até é fenomenal esse documentário. Ele foi feito por uma diretora de cinema brasileira. E o documentário ele é em vários idiomas. Tem inglês, português, espanhol, tem gente do mundo todo falando, tem legenda e tal. Mas é exemplar esse documentário. Eu só vou passar o início aqui do documentário, porque é uma abertura para o que é o assunto empreendedorismo social. Ele tem 5 minutos, então acho que agora dá para passar. Hein? One of the things that I've always wondered about is the phrase, "Who cares?" That you hear it so often. The shrug of indifference is a very sad shrug. And apathy and ignorance, I think, are our worst enemies. A maioria das pessoas passa a vida apenas tentando sobreviver. E o resto delas se perde em distrações, bombardeadas por informações desconectadas de sentido. E muitas vezes acreditamos que o mundo é assim mesmo. Os problemas são grandes demais, impossíveis de se resolver. Será que ainda somos capazes de nos importar? We are not here to enjoy our life. Somebody created the world and we are just a kind of guest here. We are not guests here. We are creators. We create our own life. We create our own world. So before we create our own world, we must imagine what kind of world we want to create. And then start doing that.
Talvez seja preciso ser um tipo especial de pessoa para provocar uma grande mudança que se espalha por toda a sociedade e afeta milhões de vidas. Mas todos nós podemos trazer alguma mudança positiva para algum canto do planeta. Todo mundo pode mudar o mundo. Quando o cidadão comum disse chega, nesse planeta eu não vivo, e chega não é um chega e eu fico acomodado. Chega, eu vou fundar. Chega, eu vou fazer. Não importa se ele faz para ajudar 4 pessoas ou para ajudar 1000. O que importa é o sentimento que está por trás. When I first started the work that I did, people really thought I was crazy. And I had so many people say, this is never going to work. Why don't you get a job? And I had good friends take me out to dinner and say, I just hate to see you wasting all of your talent on this ridiculous dream. And, you know, I can get a job for you. Everyone was trying to help me because they thought, this is so strange, but you have lost your way. And I sometimes, you know, I couldn't explain it because I didn't have a context to understand it. And then one day I remember I met Bill Drayton and he said, oh, you're not crazy. You're a social entrepreneur. Eu comecei ator, e daí eu virei palhaço, e daí eu virei gestor de ONG, produtor. When I check into a hotel, I like to write writer. Because when I grow up, I want to be a writer. Well, I write, let's see, what do I write? What is a social entrepreneur? Mostly I write researcher. Because that is what I officially am in Tanzania. Como no me sentía identificado con ninguna de ellas, ponía arquitecto, ingeniero, Spider-Man, Superman, jardinero, qualquer coisa. Quando eu faço check-in no hotel, eu escrevo com muito orgulho empreendedor social. Não escrevia, não. The concept of social entrepreneur is not widely known. Maybe I should promote it better. Maybe I should indeed start explaining what it is. Y luego de que me identificaron como emprendedor social, dije, por fin. Y ahí siempre escribo en la cuestión de avión, en profesión, emprendedor social. When people suddenly understand that they belong to this profession, it is so liberating. My godmother, who loves me dearly, for years struggled with this. She would say to her friends, my godson Bill is sort of a lawyer, but not quite, mumble, mumble. And now she gets to say social entrepreneur, and people say, oh, yes, that's very good. This is very useful. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor social, não é nenhuma bênção divina, você não toma comprimido para virar um empreendedor social, você simplesmente se conscientiza do seu poder de transformação. Bom, como eu falei, 5 minutos só para, claro, não tomar muito tempo aqui, mas já deu para entender a ideia que eu queria passar, que era uma definição de empreendedor social. Esse documentário é bem bom. Quem tiver aqui, tiver interesse nesse assunto, recomendo, né, o documentário, o nome é Quem Se Importa, é um nome bem fácil de achar na internet. E acho que eu nem preciso explicar, né, eles explicaram o que é um empreendedor social. Voltando ali para os slides, então, esse é o Bill Drayton, que vocês acabaram de ver, ele é fundador de uma associação chamada Ashoka, que é uma associação mundial que promove o empreendedorismo social e até premia projetos de empreendedorismo social. E ele falou, né, essa frase ali, a força com o maior poder do mundo é uma grande ideia de mudança de padrão que esteja nas mãos de um grande empreendedor. É essa combinação que move o mundo. Ele chama muito as pessoas, claro, normalmente o empreendedor já é assim, mas o empreendedor social mais ainda, um change maker. Uma tradução ao pé da letra ali para o português seria um fazedor de mudança. E aí entra um conceito também que é bem aplicado ao caso do Projeto Caridade, que é o conceito do setor 2,5. E esse é um desafio até do projeto, que é o que o José vai estar falando. O setor 1 é o governo, o setor 2 são as empresas, e o setor 3, as empresas normais do setor 2, né? E as do setor 3 são as ONGs, as empresas sem fins lucrativos, ou associações, né? O setor 2,5 é uma empresa que está entre o 2 e o 3. Ele é uma empresa normal, privada, com lucro e tudo mais,
mas ao mesmo tempo também quer fazer um bem social. Por isso, né, o setor que está no meio, 2,5. E aonde que o Caridadix está inserido nisso? Justamente nisso aqui, né? Empresa tradicional, terceiro setor, são os negócios sociais. Tem uma frase da Artemisia, que é outro órgão que promove o empreendedorismo social, que é bem boa. Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. É possível isso, né? Pode ir para o próximo. Então, em resumo, agora para chamar o José, né? Nós também aqui no nosso projeto acreditamos que todo mundo pode mudar o mundo. Vocês viram isso na frase ali do documentário. A tecnologia hoje é usada para muitas coisas, né? A gente sabe para que é usado o Instagram, para que é usado o Facebook. Então, por que não usamos a tecnologia para fazer o bem também, né? E a tecnologia, junto com as redes sociais, tem o poder de catapultar os empreendimentos sociais. É isso que a gente fez com o Caridadix. E no final do dia, o que a gente quer fazer? Pode mudar ali. Mudar vidas, né? Agora eu vou chamar o José, ele vai falar da experiência do projeto, com o ponto de vista de startup, com o ponto de vista de um aluno, né? E talvez que pode ser parecido com o caso de muitos aqui, né? Pode subir, gente. O Sérgio é muito alto para mim, não dá não. Boa tarde, galera. Beleza? Tudo bom? Meu nome é José Carlos. Eu vim explicar um pouco a minha experiência, mostrar um pouco a minha experiência com o projeto Caridadix e o que a gente faz. A gente vai explicar o que o Caridadix é e mostrar isso para vocês. Startup. O projeto começou, para mim, numa oportunidade. E sempre que tem oportunidade, eu recomendo vocês agarrar ela e não deixar passar. Porque se eu deixasse passar, eu não estaria aqui. E não estaria feliz do jeito que eu estou, com um cara com tanto conhecimento, com tanto currículo, me ensinando e me auxiliando todos os dias. Bom, o projeto começou numa aula da PUC. Eu sou formado pela PUC do ano passado. O professor chegou e mostrou a ideia. Falou, quem se interessar, vem até mim. Bom, eu e mais 8 pessoas. O resultado da reunião seguinte foi, só eu continuei. E só eu estou aqui hoje. Bom, tem 2 desafios que envolvem o Caridadix. Criar uma empresa no Brasil, que o Caridadix é uma empresa, setor 2,5. Criar uma empresa no Brasil já é difícil. O Sérgio tem experiência disso, 18 anos de empresa. É complicado manter uma empresa, criar e conseguir se manter. E fazer caridade também é difícil. Por quê? Para quem faz a caridade, tem uma visão, caridade de hospitais, caridade de doação de agasalho. E no nosso caso, a gente é uma empresa do mundo digital, uma empresa tecnológica, site, aplicativo, nuvens, nuvem dinamismo, enfim. É complicado fazer caridade usando a tecnologia e fazer uma empresa. Esse é o conceito que eu queria passar para vocês. E a gente segue o conceito de Lean Startup, Startup enxuta, que são todos os conceitos modernos que envolvem trabalho remoto, enfim. Bom, a minha experiência adquirida. Eu não posso falar outra coisa a não ser a melhor possível. Porque uma coisa você aprende na faculdade, na universidade. Você vai esquecer. Aquilo do primeiro ano, você vai esquecer. Você não vai conseguir guardar tudo. Aquilo serve para a prova. Você sabe, se você vê de novo, você vai lembrar, e beleza, está guardado na memória, mas não é fresco. A experiência com uma empresa, você está aplicando. Aquilo que você aplica, você não esquece. Você aplica diariamente, você tem que dar manutenção, você não esquece. Por isso, é uma experiência muito boa. E, claro, ter a quem se inspirar também é muito bom. Bom, o que empolgou para empreender? O lado de empresa. Sempre quis montar uma empresa. É um sonho, mas a minha ideia era ruim. Depois que eu montei, eu vi isso, que eu não ia ganhar nada. Minha ideia era ruim.
E, claro, o lado social de fazer o bem. Startup não é fácil por esses desafios. E, enfim, é uma empresa iniciante, então nada é fácil. Bom, eu vou apresentar para vocês o que é o Caridadix. É um site de ajuda coletiva. Mas o que é ajuda coletiva, né? É como compras coletivas. Peixe Urbano, Groupon, só que para fazer o bem. É o uso da tecnologia para boas causas. O Caridadix, como eu falei, site, pode ser aplicativo no futuro, mas está na nuvem. E não é físico, não é uma doação de casaco, não que isso não seja importante, claro. Mas ele está na nuvem e envolve pessoas que você não vê. Difícil credibilidade também, eu vou falar mais para frente sobre isso. Bom, é um crowdfunding voltado para a caridade. Vou explicar o que é um crowdfunding. Bom, crowd, multidão, funding, financiamento. Ao pé da letra, financiamento pela multidão. E isso, hoje em dia, é uma revolução social. Você usa celular, computador, para quase tudo. E tudo que vem para esses meios se torna moderno, se torna popular. O crowdfunding não é diferente. A arrecadação de fundos, doações, enfim, vamos juntar dinheiro para fazer alguma coisa. Vamos fazer um churrasco. Vamos juntar dinheiro. Imagine fazer isso pela internet, sentado no computador, usando coisas que você pode digitar um pouco e já, sem se preocupar, doei. Fiz a minha colaboração. Por isso é uma revolução social, mas eu vou mostrar também mais para frente isso. Bom, aqui, exemplos pelo mundo de crowdfunding. Kickstarter é o mais famoso. Todos os crowdfundings se baseiam nele. O Kickstarter foi o criador da teoria, digamos assim. Ou quem aplicou a teoria primeiro. Bom, ele é para projetos em geral. Projetos, você tem um hardware, você acha que aquele hardware vai competir no mercado ou é uma coisa nova. Eu criei, sei lá, um sistema para deixar 100% segura a casa. Tá. Um exemplo. 100% seguro. Daí o que você vai fazer? Poxa, eu preciso de recurso. Eu não consigo fazer uma larga escala de produção. Eu preciso de investidor. O jeito mais fácil de fazer isso é abrir um projeto no Kickstarter ou em qualquer outro crowdfunding. Por exemplo, Oculus Rift, que foi comprado pelo Google. Eles pediram R$250 mil para conseguir fazer protótipo, para começar a produzir. Arrecadaram 2 milhões e quase 2,5 milhões de dólares. Quase 10 mil contribuições, então esse é um exemplo positivo. Claro, aí agora para o lado do bem, Give Forward, site de caridade também, mas é dos Estados Unidos. Essa causa precisava de pedir 1 milhão, conseguiram arrecadar quase 900 mil dólares. Só que aqui tem um pequeno detalhe, né? O Give Forward, qualquer dinheiro arrecadado, qualquer ajuda é bem-vinda, assim como no Caridadix. Em outro site, qualquer outro site de crowdfunding, é cruel, chega a ser cruel. O Ubuntu Phone, ou Ubuntu Ed, pediram 32 milhões. Eles exageraram um pouquinho, né? Mas conseguiram arrecadar 12 milhões. Porém, por não ser site de caridade, por ser o conceito realmente puro e básico de crowdfunding, eles não receberam esse dinheiro, porque eles não atingiram 100%, não atingiram a meta de 32 milhões. Agora você imagina, você cria um projeto, coloca na internet, pede um valor alto, você sabe, tem ciência disso, arrecada 12 milhões e não vê a cor do dinheiro. É cruel. Bom, agora o Sérgio vai me ajudar a mostrar um demo do Caridadix.
Bom, esse aqui é o site do Caridadix. Está no ar desde janeiro desse ano. Claro, passou por diversas mudanças. Toda hora a gente está mexendo nele, alterando ele. Por ser uma startup, a gente não sabe realmente o que agrada o cliente, o que facilita. O cliente não, né? Mas os doadores, quem cria a causa, não sabemos o que facilita, o que é bom para eles. Então a gente está constantemente mudando, constantemente recebendo feedback e mudando. Aqui, mais para cima ali tem as causas, né? Uma causa de sucesso, não sei se algum de vocês já ouviu sobre essa causa, é a da bebê Sofia. Sofia tinha um problema, a síndrome de Verdon, e precisava de 2 milhões de reais para ir para o exterior e fazer uma cirurgia que aqui no Brasil não tem. A mãe e a prima recorreram às redes sociais, virou um caso grande, saiu Globo, saiu na Record, virou um caso nacional, de comoção nacional, e veio para o Caridadix através da prima da mãe, a Priscila Coutinho, a Patrícia é a mãe. Criaram 3 causas no Caridadix, por quê? Porque também o Caridadix também segue a linha de tempo do crowdfunding, então tem um fim, mas você pode criar outra causa. É a escolha do usuário. Bom, a Sofia, através do nosso site, arrecadou bastante, ajudou, porém, eles conseguiram dinheiro na justiça, o que é justo, porque não tem no Brasil a cirurgia. Aí o governo teve que pagar. O que aconteceu com o dinheiro? Foi para outra causa. Isso a gente acha muito legal. Ela não precisava mais de ajuda e cedeu a ajuda recebida para outra causa, que é a do Pedrinho, que não entrou no Caridadix. Bom, o que chama atenção é que o Ubuntu Ed teve 179 mil compartilhamentos. Você vai olhar, pô, beleza, Ubuntu Ed, famoso, Ubuntu, Linux, todo mundo que é da área de TI mexeu ou conhece, não precisa gostar, no caso. 139 mil compartilhamentos. A Sofia, no nosso site, 68 mil. E isso a gente ficou... Nossa! 70 mil compartilhamentos já. E essa causa é de abril. Então, 3 meses de operação já teve tudo isso de compartilhamentos. É incrível o poder das redes sociais, é incrível a vontade das pessoas em ajudar. Mesmo que compartilhando, é uma ajuda. Outras pessoas vão conhecer e vão poder ajudar. Bom, voltando para a apresentação, o site é esse. Quem quiser depois dar uma navegada lá, acesse, é bem bacana. Se interessar também por alguma causa, é bem-vindo a doar. É fácil, cartão de crédito, qualquer outro meio de pagamento. Outras causas, enfim, tem bastante causa para doar, bastante causas ativas. Esse aqui já não está mais ativo, porque não tem o botão, já foi ajudado, acabou em outubro. Enfim. Essa é uma causa ativa, é fácil, ajude agora, você pode se logar com o Facebook, ou apenas dar um e-mail, nome, não precisa nem ser e-mail verdadeiro, mas é bom, porque você vai receber um comprovante, né? Mas enfim, se não quiser, não precisa. O que interessa, o nosso foco é ajudar pessoas. Não queremos dados, não queremos nada. Ajudar pessoas. Bom, voltando lá para o slide. Vou falar um pouco dos números do projeto até aqui. Base de novembro, são 3.500 usuários registrados, 1.250 pessoas curtiram isso no Facebook. Se quiserem curtir também, bem-vindos. Né? 80 mil reais arrecadados para as causas. São 34 causas ativas e mais de 130 aprovadas, que já acabaram ou que ainda estão em atividade. Bom, aqui são os números de acesso do site, que entra mais na minha parte tecnológica, tal, me interessa por esses números aqui também. Windows, 3.500 acessos. Tá, normal. Android, 3.100?
iOS, poxa, eles estão encostando no Windows, né? Pensa, se somar iOS com Android, passou o Windows. Então, mais mobile do que desktop. Interessante. Tínhamos que fazer alguma coisa a respeito disso. Estamos desenvolvendo um aplicativo para celular ou tablet, enfim, do Caridadix. O aplicativo está em fase de desenvolvimento. Mais para frente eu vou falar que a gente está participando do edital do governo também, para aplicativos. Enfim, mais para frente eu detalho sobre esse edital. Bom, aqui quando a gente saiu na Gazeta do Povo, o aplicativo tudo faz parte de um sonho. Aí a gente saiu na Gazeta do Povo, no dia seguinte eu falei, um jornal local, bom, no dia seguinte eu falei, poxa, olha que legal, né? Parece um sonho realizado. E daí no outro dia eu já falei assim, mas espera, é pouco. Eu não ajudei o tanto de gente que eu queria ajudar ainda. É pouco. Então a gente bolou um plano, um roadmap. Etapa 1, crowdfunding, expandir com essa plataforma para o Brasil. Todos conhecendo, todos ajudando, atingimos a etapa 1. A etapa 2, plataforma customizada. Envolver outras formas de arrecadação, não só crowdfunding. Envolver rifa, leilão, que é a cultura do brasileiro. Tudo é rifa, tudo é leilão. Então, se você juntar esses três, imagine o poder que não vai ter de arrecadação para as causas. Alcançar a proposta de valor, né? E a etapa 3, expandir para países de língua latina. E, claro, pode até ter uma etapa 4, mas é cedo para pensar, né? A etapa 3 é expandir para todos os países de língua latina essa plataforma e esse conhecimento, que não tem um site de ajuda coletiva nesses países, a não ser, claro, nos Estados Unidos e na Europa. Mas o país de língua latina não tem. Bom, o cenário atual do Caridadix. A gente está participando de 2 aceleradoras. O Inovativa Brasil, que é a nível nacional, e a Hot Milk, da PUC Paraná, leite quente, né? Da PUC Paraná. E está bem corrido, assim. A gente acaba deixando de fazer coisas, as tarefas do Caridadix, para dar importância para as aceleradoras. Por quê? Porque ali tem mentoria, ali tem gente que está de olho para investir. Então é importante seguir essa linha das aceleradoras. Bom, a gente também está participando de editais, como eu tinha dito, Inova Apps, do governo, que ajuda a aplicativos criativos ou a jogos criativos, e o Sebrae Tech, também é financeiro do Sebrae. Bom, os próximos passos, um roadmap curtinho, recursos para aprimoramento da plataforma, através dos editais ou investidores, iniciativas visando escalar no Brasil e ter maior alcance nacional, mídia, redes sociais. A gente não vai colocar dinheiro para aparecer no Facebook, não vamos fazer isso. A gente quer testar, ver qual o poder realmente das redes sociais, que a gente já viu que é um poder grande. Todo mundo sabe que a rede social tem um poder enorme. Pessoal para trabalhar como coaching. Coaching, tradução técnico, né? Mas ali seria mais um assistente social para as causas. Para ajudar, trazer causas, validar. O que a gente faz bastante no Caridadix, a gente faz não. O Caridadix só aceita causas reais. A gente valida. A gente vai atrás. A pessoa tem que passar um telefone. Criou a causa, a gente manda e-mail. Manda um telefone, no Facebook, para conversar. A gente valida a causa para ser real. A gente quer ter um selo de confiança. Então, quando a pessoa entrar no Caridadix, você vai ter certeza que as causas que estão lá são causas reais. E esse é o nosso diferencial de mercado. Implementação de novos recursos, como rifa, leilão e celebridades, como eu já tinha dito, só sobre celebridades, que celebridades ajudam ainda mais a impulsionar as causas. Então, você imagine você fazer um leilão de uma camisa autografada pelo Ronaldinho Gaúcho. Poxa, quem não quer, né? Então, impulsiona ainda mais a angariação de recursos. Bom, aqui rápidas conclusões.
O crowdfunding é uma revolução, sem dúvida disso. Como vocês podem ver, é tão fácil ajudar um projeto, é tão fácil impulsionar uma empresa através do Kickstarter, de crowdfunding em geral, e por que não tão fácil ajudar pessoas? Esse foi o nosso propósito. Vamos ajudar e vamos facilitar que a ajuda chegue. Bom, fazer o bem com o uso da tecnologia. Sobre o empreendedorismo social, a gente segue esse conceito também. Tudo na verdade, para criar um crowdfunding, assim, é tudo baseado em conceitos. Se vai dar certo ou não, só colocar o time em campo, como o Sérgio tinha dito, na analogia dele. Bom, startup no Brasil, como eu falei, não é fácil. Uma empresa iniciante, não é fácil ter uma empresa iniciante no Brasil. Você precisa de recursos, e aonde você vai tirar esses recursos? É um dilema, e por isso os crowdfundings estão aí para ajudar. O caso Caridades, como eu apresentei. E, por fim, não menos importante, agradecimentos a vocês que estão aqui na palestra, à UTFPR por ceder o espaço aos organizadores da Semana Acadêmica, aos doadores do site e quem criou a causa, e, principalmente, que me deu a oportunidade de estar no projeto. Perguntas, dúvidas? Agora eu vou chamar o Sérgio aqui também para responder. Pessoal, a ideia agora é... A gente até quis fazer rápido a palestra para bater um papo mesmo, entendeu? Quando a gente conversou com o Diego aí da possibilidade de vir aqui falar, ele falou, né, semana acadêmica, tal, alunos da UTFPR. Então, empreendedorismo social, então é bater papo mesmo. E acho que até talvez mais centralizado aqui no José, essa parte da experiência mesmo, né, de montar uma empresa, começar do zero, tal. Eu sou um grande entusiasta disso e, como outras palestras que eu já dei aqui nos anos anteriores, e como eu falei aqui no início dessa também, se tiver uma mensagem que a gente possa falar aqui para vocês empreendam, entendeu? Criem uma empresa, criem alguma coisa. Porque o ambiente acadêmico, dependendo da universidade, né? E também dependendo de como que o aluno segue, o ambiente acadêmico vai muito para o lado acadêmico mesmo, como o próprio nome já diz, né? É uma universidade. Então, essa mudança da universidade ser também um ambiente de empreendedorismo, ela está ocorrendo agora no mundo, principalmente no Vale do Silício, em países mais desenvolvidos. O Brasil também já está começando, mas ainda tem, né, claro, todo um lado acadêmico. Não que eu não estou achando que é importante o lado acadêmico, claro que eu acho que é importante, tanto que eu estudei bastante na vida. Mas empreender é muito importante também para o país, né, para o lado social do país. Então, se fosse para deixar uma mensagem aqui, é essa: empreendam, especialmente nesse ano, falando de empreendedorismo social, né? Então é isso, é um bate-papo agora, pode ficar à vontade para fazer perguntas, né? Na verdade são 3 dúvidas, duas em uma e depois outra. Você comentou que startup não é um negócio fácil, né? Isso é fato. Mas como é que foi o seu início? Você teve apoio só do pessoal ali envolvido? Se você teve um financiamento externo? Como é que você levou a empresa a levar o que ela hoje? E a segunda para a terceira dúvida seria: o QR Code é para o site? Porque eu não consegui mirar aqui. Não, eu vou repetir a pergunta só por causa do microfone. Você falou startup e tudo, e se a gente teve até eu vou pedir para o José responder, se o José teve ajuda, ou se a gente teve ajuda financeira, alguma coisa para criar startup, né? A segunda pergunta é sobre o QR Code, se o QR Code funciona, deveria funcionar, mas o José responde aqui, vai lá. Então, sobre o começo da startup, como eu falei, é bem difícil. Como eu também disse, eu tive sorte. Por quê? Porque o Sérgio é empresário, ele tem uma empresa há 18 anos e ele bancou os primeiros... A empresa dele banca até agora os custos. Então, a partir do momento que a gente não está cobrando taxa, né, para chamar atenção mesmo, para ver que a gente não está de brincadeira, a gente quer passar confiança também para quem acessa. Tudo isso gera custos, claro. Servidor, a hora de cada um é doado. Isso não tem
não tem discussão, é doação mesmo também. Por isso que a gente fala que nós ajudamos também a hora de trabalho, né? Como podemos, né? A gente ajuda com o que dá para ajudar. Sobre os custos, enfim, a empresa do Sérgio paga a CGMS, né? CGMS Informática ou a Visionaire, enfim, cobra os custos de servidor, mesa, cadeira, que também é um custo, mas como a gente segue o conceito Lean Startup, é trabalho remoto, então você vai gastar o quê? A energia, isso você sempre está gastando um computador, então em vez de você estar acessando o Facebook, você está trabalhando, então não tem muito custo para você. Mas é isso, os custos, assim, a empresa do Sérgio está bancando por enquanto. Claro que a gente não se sente confortável com isso também, né? Eu vou comentar um pouco, eu acabo comentando mesmo. Bom, a resposta do José foi muito boa já, mas o meu comentário seria um pouco uma outra coisa que me ocorreu à mente agora e que está acontecendo mesmo no mundo e principalmente, como sempre, no mundo tecnológico, direcionado pelo Vale do Silício. O que o José acabou de falar é o seguinte: você com recursos poucos hoje, poucos que eu digo, poucas pessoas, poucos computadores, um data center, que hoje é barato você ter um data center na nuvem a preço barato, $19 por mês, você tem um data center excelente, você está com uma empresa operando, e às vezes operando em 184 países. Esse é o poder do Vale do Silício. O que o pessoal falava que na minha época, quando a gente criou a Visionaire, 20 anos atrás, para se fundar uma empresa, você tinha que ter um aporte de 5 milhões para começar. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, para você começar uma empresa, você precisava de 500 mil. Hoje, o pessoal diz que se consegue operar com uma empresa em 184 países com 50 mil. E esse custo está diminuindo cada vez mais. Você não precisa mais, hoje, montar uma completa rede de infraestrutura de computadores para desenvolver software. O desenvolvimento de software hoje, o teu client, o teu computador cliente que se desenvolve é o teu notebook. O teu server é o Amazon Web Services. É o maior data center do mundo, mais rápido. Não tem como ser mais rápido e maior desempenho do que aquilo, maior disponibilidade. E operando em todos os lugares. E até, não sei quantos gigas, é grátis ainda. Eles têm um programa para startup que é grátis, não precisa nem pagar. Depois que a startup cria um poder, daí você começa a pagar um pouco lá, $19 por mês. Então, isso é um fenômeno. Se você for ver alguns exemplos, né, que são fenômenos, que são até clássicos aí no mundo de informática e Vale do Silício. O Instagram, quando foi comprado pelo Facebook, tinha 14 funcionários. Um era brasileiro, né, ficou famoso, rico e tal. O WhatsApp, agora que foi comprado, o WhatsApp fatura 30 milhões de dólares, saiu agora o relatório, 30 milhões de dólares por ano. Fatura 30 milhões de dólares por ano. Se não me engano, eles tinham 40 funcionários. Vocês sabem o valor que o Facebook comprou, né? 19,2 bilhões de dólares. Então, com 40 funcionários, se faz uma empresa de 19 bi. 19 bi é maior do que todas as empresas do Paraná, por exemplo. A maior empresa do Paraná fatura 2 bi. Então, é desproporcional. Esse é o poder da tecnologia. Esse é o poder do Vale do Silício e tudo mais. Está mais barato fazer startup. Está mais fácil, de certo ponto de vista, porque tem mais tecnologias disponíveis. Então, o mundo mudou bastante, desde a nossa época, né? Da minha época, por exemplo, o mundo mudou bastante. Então, isso ajuda, isso ajuda. Não estou dizendo que é fácil, continua sendo difícil. Tem o desafio de criar um negócio que as pessoas, né, se interessem e tal, tem vários desafios, mas é possível. Até um dia eu li um artigo lá do Mark Andreessen falando assim, ele estava falando justamente desses exemplos, né, do Instagram com pouca gente e o WhatsApp com pouca gente. Ele falou, eu estou esperando para ver, mas eu acho que um dia vai ter a startup de um cara só. A startup de $1 bilhão de um cara só. Eu acho que é difícil, né? Ele estava exagerando, meio que dizendo assim, o limite de empresa pequena é o eu-presa, um cara só. Um cara só fazer uma startup na nuvem, não sei o quê, você olha tudo por trás daquilo, você pensa que tem uma estrutura gigante, até um prédio por trás da empresa. Mas não, é um cara só. O suporte desk dele é na nuvem, telefone, é tudo telefone IP na nuvem, tudo na nuvem. Não precisa, código-fonte está na nuvem, controle de versão para desenvolvimento de software está na nuvem, GitHub, tudo está na nuvem. Você não precisa ter mais muita coisa. Então, isso é interessante, né? Um pouco a ver aí com essa questão. Mas, claro que
não quer dizer que vai dar certo. Eu só estou querendo usar um exemplo. Você falou de 2 perguntas. A primeira se teve suporte, a segunda do QR Code. Eu nem vou testar o QR Code, depois eu testo, mas deveria funcionar. Tem mais uma, né? Você falou 3 perguntas, quer dizer... 2 dentro de um. Ah, tá. Na verdade, surgiu outra agora. Surgiu outra, manda lá. Em relação ao jurídico de criar uma startup, assim, vocês se encontraram com um problema, por exemplo, eu não posso doar ali na casa da Sofia porque o hospital não aceita doação. Sim. Alguma coisa desse tipo. Vocês encontraram esses problemas? Eu vou só repetir a pergunta aqui no microfone. A questão jurídica de criar uma startup, né? Ele citou exemplo ali de o hospital receber uma doação, tal. Acho que o José pode explicar que o nosso caso não envolve hospital. Bom, a questão jurídica é assim, doação pessoa, na verdade não seria doação empresa, mas doação pessoa física, talvez. Mesmo assim, a gente faz com empresa, paga imposto sobre uma porcentagem do valor, né? Como qualquer empresa, nota fiscal, enfim, a gente gera isso também. A gente usa a CGMS para gerar a nota fiscal, tudo parte jurídica certinho, fomos um contador, ver. Os nossos próximos passos também são montar uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, né? E montar a empresa, obviamente. A estratégia seria a ONG, a gente presta serviços para a ONG, entendeu? Mas a parte jurídica está 100% ok. É claro, é difícil. É difícil ir atrás do contador, tem que pagar a hora para o contador, não é todo mundo que... A gente teve essa sorte, que o Sérgio conhecia. Falei, claro, é sorte. Eu tive muita sorte, essa é a verdade. Mas, cara, startup sofre. A gente, como estamos nas aceleradoras, principalmente na da PUC, a gente vivencia. Eu vivencio a dificuldade dos outros, sabe? Putz, precisa fazer aquilo, mas com que dinheiro? Daí tem que ser patrocínio ou tem que dar um jeito, mesmo, tem que se virar, por isso que não é fácil. Eu vou comentar também 2 coisas, né? A parte legal, como o José falou, a gente fez isso desde o início legalizado. A Visionaire tem 2 CNPJ lá e a gente usa um CNPJ desde o início, que é esse que ele falou da CGMS, para operar o Caridadix, para fazer a operação do Caridadix. Então, nota fiscal, imposto, tudo. Por que a gente fez isso? Por que a gente não primeiro criou um novo CNPJ ainda chamado Caridadix? Porque no mundo de startups, vocês devem conhecer, porque vocês devem saber sobre isso, tem um conceito chamado startup enxuta. Não é um conceito. É um livro que virou uma filosofia, que virou um manifesto, que virou uma revolução no mundo. Startup enxuta. Tem vários conceitos por trás disso, né? Testar mercado, criar o produto viável mínimo, testar hipóteses, Product Market Fit, que é o encaixe do produto com o mercado. E um dos conceitos da startup enxuta é o que o próprio nome diz, ser enxuto. Então ele fala assim, não incorra em custos se você efetivamente não precisar daquele custo. Então, se a Visionaire tem uma estrutura, se a gente já tem o CNPJ, se a gente já tem o contador, por que eu vou pegar uma nova infraestrutura, um novo CNPJ, um novo contador, pagar à toa? Entendeu? Então a gente já usa essa estrutura. O que o José estava comentando é que, claro, vai chegar um dia que não vai dar. Não vai dar para misturar os negócios. A Visionaire é como se fosse a aceleradora do Caridadix. Um belo dia, e já está chegando esse dia, porque o projeto do Caridadix cresceu muito rápido. Nós temos lá 400 mil, 500 mil visitantes em 8 meses, visitantes únicos. Então, em poucos meses já tinha indicadores de Google Analytics maiores do que o da Visionaire. Então, até pelo assunto, talvez. Então, a gente viu, entrou no ar em janeiro desse ano. Então, a gente viu que quando fizer 1 ano agora em janeiro, a gente acha que já vai ter que... a nossa meta é essa, né? Até janeiro do ano que vem ter esse outro CNPJ, tal, porque o negócio já está crescendo. Mas essa é a filosofia da startup enxuta mesmo. Por quê? Porque se não desse certo, você não incorreu naquele custo, beleza, tal. E a chance de uma empresa não dar certo no Brasil é bem maior do que dar certo. Então, nesse sentido que a gente foi muito cauteloso, mas não é só a gente não. Todo mundo que trabalha hoje com startup faz isso e é uma filosofia mesmo da startup enxuta. Até por sinal, ainda falando de parte financeira e recursos, que foi um pouco da tua pergunta, né? O José aqui falou patrocínio, é comum. O pessoal do mundo de startups, em inglês principalmente, fala que os teus primeiros
patrocinadores e usuários são em inglês, né? Family and Friends, que é os família e amigos. É comum isso. E o Amazon começou assim, Amazon.com, o Jeff Bezos conta essa história, aí, que o pai dele que fundou a Amazon com o dinheiro do pai e tal. Claro que até hoje ele conta que o pai ficou muito bilionário por causa disso, né? Do mesmo jeito que ele. Mas vários exemplos assim. Mas chega uma hora, acaba, né? Você não consegue sobreviver de família e amigos, então você tem que escalar, tudo mais. O que eu queria dizer nessa parte de financiamento e dinheiro, por isso que a gente foi para incubadoras e aceleradoras, é que é uma outra boa notícia também para o mundo das startups. Esse movimento está forte. No mundo eu nem preciso explicar. É só vocês entrarem lá nos sites de notícia do Vale do Silício, todos os dias. Não é um aporte de capital que você lê. Todos os dias deve ter 10, 20, 30 aportes, só no Vale do Silício. Só no Vale do Silício. Não estou falando dos Estados Unidos inteiro. Assim, é só entrar no TechCrunch hoje à noite você vai ver lá. Deve ter tido uns 10 aportes de capital em startups. No mínimo 10. O dinheiro está vasto. É só se ter boa ideia, tem um monte de oportunidade. No caso do Brasil é diferente, né? A gente sabe disso. O dinheiro não é vasto. O Brasil é um país que tem uma dificuldade bem maior no lado econômico. Não tem essa abundância de investidores que tem lá no Vale do Silício. Mas a boa notícia aqui é que essa cultura está começando no Brasil. Essa é a boa notícia. A gente tem visto esses movimentos de aceleradoras, incubadoras e que nome que se quer que seja, em todas as cidades do Brasil, ou quem sabe nas principais cidades do Brasil, todas as capitais, né? Tem aceleradoras em Curitiba, tem em Porto Alegre, tem em Belo Horizonte, tem em São Paulo, tem os programas nacionais de aceleradora de startup. O negócio está começando. Ano passado começou já bem. Tem algumas mais antigas, mas são as pioneiras, né? Ano passado mais forte, esse ano forte. No que vem todas as aceleradoras vão aumentar ainda mais. Eu nem vou dizer nomes aqui, porque é só digitar no Google lá, aceleradoras, incubadoras, startups no Brasil. Tem iniciativas aí grandes, com vínculos com aceleradoras dos Estados Unidos. A maior aceleradora, se vocês quiserem, né, pesquisar sobre isso, a principal que vocês têm que pesquisar é o Y Combinator, né? Y Combinator, lá no Vale do Silício. O Y Combinator é onde nasceu um monte de empresa, Dropbox, Uber e várias outras. E eles que meio que criaram esse modelo, nasceu em 2005, 2006, e todo mundo meio que copiou o modelo do Y Combinator. Mas existem outras muito boas, Techstars ou 500 Startups, que é uma outra, tem o o Plug and Play Tech Center. Por isso que eu estou falando delas, por causa que o 500 Startups está internacionalizando, então está indo para vários países, inclusive o Brasil, e o Plug and Play Tech Center, que não é bem uma aceleradora, mas ajuda bastante também, é mais assim espaço de incubação e coworking. O Plug and Play Tech Center, ele também fez uma parceria aqui no Brasil com a editora Abril e tem um programa de startups chamado Abril Plug and Play. Tem vários exemplos. Esse exemplo que o José falou, que a gente foi aprovado é Inovativa Brasil. Tem o Ministério, acho que das Comunicações, algum Ministério da Indústria e Comércio por trás, mas é uma iniciativa da Endeavor. A Endeavor é uma grande instituição que incentiva o empreendedorismo, está até no próprio nome deles aí, mais ou menos. Então, é só digitar lá na internet, você vai achar bastante coisa. No Brasil, nascendo, mas a boa notícia é que está acontecendo. A boa notícia é essa, está acontecendo. Existe uma comunidade, mesmo em Curitiba, mesmo aqui no Paraná, não só em Curitiba, mas várias cidades do Paraná, Londrina, Maringá, Cascavel, Pato Branco, Foz do Iguaçu, existe um movimento, o pessoal gosta muito de chamar de ecossistema. Existe um ecossistema de startups, e Curitiba está forte. Todas as universidades, não só a UTFPR, mas Universidade Positivo, PUC, Federal, Universidade Federal, várias. Tem sites especializados para isso, né, de ecossistema de startups, então é só pesquisar que acha. Mas é uma boa pergunta, mas se quiser depois a gente pode até dar mais dicas aí, né? Mais dúvidas aí, senão a gente fica só nessas aqui. Vocês falaram que esse projeto era para a proposta dele era ser do setor 2.5, né? Teria ser uma empresa lucrativa ao mesmo tempo fazendo bem. Qual que é qual maneira que vocês pensam em deixar esse projeto lucrativo? Claro, eu sei que no começo é viável você fazer alguma coisa para ajudar e colocar o lucro na frente, mas como que vocês vão fazer com que isso seja rentável? Para você, eu vou só repetir a pergunta. Ele falou que a gente comentou que o projeto é para o setor 2.5, que é gerar lucro e fazer o bem, que foi o que a gente falou aqui, né? Então, como fazer isso? Como fazer com que ajude e o projeto seja rentável?
Então essa é a pergunta. Vai lá. Bom, então, no começo, como eu falei no palestra, a gente não estava cobrando taxas, né? Você está certo que não dá para colocar o lucro na frente, até porque as pessoas vão olhar com uma visão, isso não é legal, né? Eu não vou mais, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou entrar no site e vou doar? E realmente, a gente está com um plano para daqui a algum tempo começar a cobrar os 5%, mas oferecer um serviço de maior qualidade também. E é engraçado porque a gente teve um caso, vários já, de na hora que fomos fazer o repasse, a pessoa se surpreendeu, falou, nossa, mas e aí, passou o valor integral? Como assim? Entendeu? Ficou espantado, porque sabe que tem um custo operacional por trás. Todo mundo tem ciência que tem um custo operacional. A internet não é de graça, tá ali. Querendo ou não, o domínio, o servidor... Enfim, aí a pessoa se surpreendeu e a gente explicou, mas a pessoa já espera, quem cria a causa já espera que tenha um desconto de taxa, seja de meio de pagamento, seja da plataforma, enfim. Nosso plano é realmente cobrar 5% a partir do segundo ano. O primeiro ano está acabando, vai entrar o segundo, então a partir desse, o Sérgio vai comentar mais. Eu lembrei, eu comento mais o lado de outras empresas, né? Por exemplo, essa tua pergunta é perfeita porque é o maior desafio, na verdade. O empreendedorismo social, se viu ali no vídeo, é o maior desafio. Então, todo mundo, né, quer superar esse desafio. Então, teve um garoto que falou ali no vídeo do Quem Se Importa, que não apareceu quem ele é, no documentário aparece, mas ele é o fundador do Kiva.org, que também foi um dos principais pioneiros do empreendedorismo social no mundo digital lá no Vale do Silício. E o Kiva.org não é bem um crowdfunding, mas a ideia do Kiva.org é empréstimo de pequena quantidade para pessoas em grande necessidade em países do terceiro mundo. Então o Kiva.org ele vem um pouco na filosofia dos microfinanciamentos. O primeiro cara que falou é aquele cara que ganhou o Prêmio Nobel sobre microfinanciamentos na Índia, para comunidades super pobres. Microfinanciamento é o seguinte, o cara deu um empréstimo de $100. E isso fez a diferença de uma mulher que mora numa favela na Índia e que vai usar aquilo para, não sei, comprar uma máquina de costura e fazer costura para ter renda para sua família. E aqueles $100 não é dado. É microfinanciamento, é um empréstimo. Há uma taxa de juros menor que a taxa do banco, mas aquela mulher usou aqueles $100 e vai ter que pagar aqueles $100 de volta, com juros ainda. Vai ter que pagar em 1 ano, 2, não sei como, mas é isso, é um empréstimo, isso é um microfinanciamento. E o Kiva.org, que é do garoto que estava falando ali, foi uma plataforma que foi lançada já faz anos para microfinanciamentos na internet. Então, o que o Kiva.org faz é praticamente toda a comunidade americana que está cheia de dinheiro, digamos assim, um país de primeiro mundo rico, fazendo empréstimos para pessoas de países de terceiro mundo pobres, que são África, Índia, vai saber, todo aquele lado lá da Ásia, da Baixa Ásia, que tem muita pobreza. Então, pessoas físicas que estão fazendo esses empréstimos, $100 para o americano, né? $200, a pessoa física faz mesmo. E a pessoa que está fazendo o empréstimo, ele vê o dinheiro dele voltando, tal, ele acompanha quem ele está ajudando, ele vai lá no site e vê a história da família que ele está ajudando. E o Kiva.org tem lucro. Tem lucro. E é gigante, é uma empresa que cresceu muito e ganha uma taxa de todas essas transações. Então, esse é o desafio, né? Como é que se consegue ajudar as pessoas pobres, contentar as pessoas que estão emprestando e ao mesmo tempo fazer o bem e ao mesmo tempo ter lucro? É difícil. O setor 2,5 é um negócio meio complicado mesmo de pensar, né? Por exemplo, você pega um hospital privado que tem lucro e você entra dentro daquele hospital. Puxa, você queria salvar todo mundo que está lá dentro, né? Mas o hospital tem lucro. Tem vários hospitais super ricos no Brasil, né? E aqui mesmo em Curitiba. Você pega uma universidade privada, né? Indo para o lado da educação, no nosso caso a gente tem bastante conhecimento da PUC, eu também estudei na PUC. É uma instituição sem fins lucrativos a PUC. Agora entre lá na PUC, veja, né, a ostentação, o tamanho que é a PUC, gigante,
o tanto de pessoa que ganha salário lá dentro, o tanto de professor, o tanto de estrutura que tem, o tanto de ambiente de pesquisa, mas é uma instituição até ligada à religião, né? Pontifícia Universidade Católica. Então são exemplos desse setor 2,5, tá? Eu sei que é polêmico falar, o pessoal nesses casos não chama de lucro, chama de superávit, porque talvez a palavra lucro, não sei, leva para um outro contexto. Mas esse é o desafio mesmo, esse é o desafio, é super difícil, é bem difícil. Eu dei poucos exemplos aqui, mas a gente poderia ir com a lista bem longe, está cheio de gente, tem os bancos sociais no Brasil, está cheio de exemplos, está cheio de exemplos. Existe uma comunidade forte, existe um evento forte, Social Good Brasil, que está tendo essa semana em Florianópolis até. Então, não é só no Brasil, né? É no mundo esse movimento. Por isso que eu falei ali do Jovem Ponte, dos millennials. O ponto principal, na verdade, é o seguinte, é uma nova forma de pensar. Se você não começar pensando diferente, não adianta nada. Por isso que tem um pouco a ver também com uma nova geração, entendeu? Perguntas? Então, vamos encerrando. Só queria realmente agradecer vocês de coração mesmo. Vocês com certeza deixaram meu resto de semana feliz, porque eu gosto de falar do projeto e vocês estão aqui para escutar. Com certeza eu estou bem feliz, podem ter certeza disso. Obrigadão, gente.